Olá, amigos. Eu sou Claudete Moura. Estamos fazendo o estudo sistematizado do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 9, onde Kardec fala sobre os locais assombrados. E no programa anterior, nós já falamos que essas manifestações espontâneas, verificadas em todos os tempos, e a insistência de alguns espíritos em mostrar a sua presença em certos lugares são a origem da crença nos locais assombrados. Ou seja, os espíritos insistem em ficar naquele lugar por algum motivo, por apego, e então esse lugar se torna, para aqueles que têm uma sensibilidade maior, alvo de assombrações. Bom, nós vimos que certos espíritos podem se apegar às coisas terrenas, por exemplo, à riqueza. Vimos que também eles podem ter preferência por certos lugares naquele momento. Vimos também que eles podem gostar da presença humana, não querem ficar sozinhos, então eles preferem às vezes ficar em lugares habitados. Tem alguns espíritos que ficam em locais desabitados, mas muitos querem ficar também em locais habitados. Eles podem também anunciar a presença deles com hora e local marcados. Por exemplo, todo dia, naquela hora, naquele local, eles se manifestam. Eles podem fazer isso. Eles podem desejar comunicar-se. Porque também eles querem, às vezes, não é nem por maldade, eles querem a presença humana, eles querem falar da sua realidade, eles querem que alguém ouça o que eles estão passando. Também eles podem querer se vingar de certas pessoas. Por isso que Jesus, quando fala, reconcilia com seu adversário enquanto estás a caminho. Por quê? Vamos dizer que nós temos uma pendência com alguém, uma briga, um desentendimento, e essa pessoa desencarna, ela vai levar com ela aquele sentimento, ou de raiva, ou de mágoa, ou um sentimento de culpa, e ela vai querer ficar atazanando a vida da gente, porque não se resolveu. Por isso, Jesus, na sua sabedoria, aconselha, reconcilie enquanto é tempo, enquanto estão encarnados, enquanto dá para conversar, enquanto você sabe onde o outro mora, onde ele trabalha, o que ele faz, porque quando a gente briga com alguém ou alguém briga com a gente, sempre vem os fofoqueiros de plantão falar onde está a pessoa, o que a pessoa falou, o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa pretende a seu respeito. Sempre a gente está sabendo. Mas se essa pessoa desencarnou, como é que nós vamos saber? Essa pessoa pode estar junto de nós e nós não sabemos. E a gente pode estar sentindo alguns efeitos no corpo, às vezes, energéticos, e a gente não sabe que é devido à presença dessa pessoa. Então, certos espíritos querem sim se vingar. E também, às vezes, por punição, eles podem permanecer em determinado lugar. Vamos dizer que um espírito cometeu um crime. E daí, qual que é a punição dele? Ele estar naquele lugar, porque ele vai reviver dia e noite, em todos os momentos agora da sua vida de desencarnado, ele vai ver aquela imagem do crime que ele cometeu. Isso para ele é uma punição, principalmente se ele está se arrependendo. Então, os espíritos que assombram certos lugares, fala Kardec, quase sempre o fazem só por capricho, a menos que sejam atraídos pela simpatia por algumas pessoas. Eles podem, às vezes, ter um capricho de assombrar certos lugares, estarem em certos lugares,
mas eles podem também ser atraídos pela simpatia de algumas pessoas. Eles acham que tem a proteção dessas pessoas. Por exemplo, uma pessoa muito boa, um médium que ajuda muito as pessoas, ele naturalmente ele vai atrair espíritos que precisam de ajuda. Então, esses espíritos simpatizam com aquela energia do médium porque eles sabem que eles terão ali a proteção necessária, a proteção que eles precisam. Espíritos já desapegados das coisas materiais, das coisas terrenas, podem momentaneamente ter preferência por certos lugares. Não é sempre, mas num momento ele pode querer estar, por exemplo, na casa com a sua família. Mas se ele já é um espírito mais elevado, um espírito que já não perturba as pessoas, ele pode estar ali presente e as pessoas vão ter uma leve intuição, vão lembrar dele, vão falar alguma coisa sobre ele, mas ele não está ali com a intenção nem de perturbar, mas ele está ali tendo preferência, por quê? Porque ele gosta daquelas pessoas, ele gosta de estar junto. Ninguém gosta de ficar sozinho. E um espírito desencarnado, às vezes, ele gosta da presença das pessoas, principalmente de encarnados, porque muitos se nutrem da energia do encarnado. E às vezes não é nem por mal que eles fazem isso, é porque eles gostam daquela energia, que aquela energia vai fazer com que eles se sintam vivos. É por isso que às vezes eles têm essa preferência por certos lugares. Onde estivermos, teremos sempre espíritos ao nosso lado. É uma realidade que em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os espíritos respondem que eles estão em toda parte e que Kardec pergunta se os espíritos influem em nossa vida e a espiritualidade maior responde que eles influem tanto que muitas vezes são eles que nos comandam. E nós nem percebemos que estamos agindo de acordo com aquilo que eles estão nos passando. E quando nós vemos essa questão do Livro dos Espíritos, que eles nos influem tanto, que muitas vezes eles podem estar nos guiando, a gente, em primeiro lugar, só pensa em espíritos inferiores. Mas os espíritos bons também, os mentores, eles também estão junto de nós, nos guiando. Então vai depender da nossa vibração ter em nossa companhia os bons espíritos que vão nos guiar para o caminho do bem, ou aqueles espíritos que ainda imperfeitos, não conhecem a realidade, não sabem que a prática do bem é o ideal para eles, até para a cura dos seus males. Então nós vamos ter sempre junto de nós esses espíritos. O apóstolo Paulo fala que estamos sempre cercados de testemunhas, de muitas testemunhas. Ele estava se referindo aos espíritos, aos seres espirituais. Eles só podem assombrar certas habitações porque encontram nelas a oportunidade de manifestar a sua presença. Alguma coisa ali, alguma pessoa presente que fornece para eles a matéria que eles necessitam para se materializar ou fazer um barulho, alguma coisa, provocar algum fenômeno físico. Bom, pessoas boas também são perturbadas. E uma coisa que a gente às vezes fala, mas como que as pessoas boas são perturbadas? Eu volto a falar, as pessoas boas têm uma energia boa, têm uma energia que supre as necessidades daqueles que estão necessitados. Então, eles são procurados
e às vezes não para perturbar essas pessoas, mas porque eles querem estar juntos e acabam sugando essas energias. Mas também, quando as pessoas agem somente no bem, são pessoas que já têm um certo entendimento das coisas e são pessoas cristãs, né, que fazem o bem, promovem o bem-estar para seus semelhantes, também incomodam os espíritos inferiores, porque eles falam que essas pessoas atrapalham o trabalho deles. Então, haja visto que nas reuniões mediúnicas, às vezes, aparecem espíritos bravos. Nós estamos, por exemplo, ajudando um espírito encarnado, que está doente, que está com algum problema, e levamos o seu nome para a vibração numa reunião mediúnica. E daí há uma manifestação de um espírito revoltado conosco, falando que nós não temos nada de nos meter naquele assunto, que é um assunto dele com a pessoa e que a gente acaba atrapalhando o trabalho dele. Qual que é o trabalho dele? Perturbar a pessoa, deixar a pessoa nervosa, deixar a pessoa doente. E como a gente está trabalhando para o bem daquela pessoa, e ele acha que a gente está atrapalhando o trabalho dele. Então as pessoas boas também são perturbadas porque elas estão praticando o bem e incomodam aqueles que estão praticando o mal. Então, às vezes essas pessoas boas também são perturbadas como prova para a paciência. Então vamos ver um exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier, muitas noites, não dormia, os espíritos perturbavam ele acordava com socos. Por quê? O próprio ectoplasma dele que dava força para esses espíritos inferiores se manifestarem e contra ele, por quê? Porque ele ajudava muito as pessoas. Então, para ele, era uma prova para a paciência, para ele continuar fazendo bem. Por quê? Eu já tive uma ocasião, já aconteceu comigo, um exemplo meu, numa ocasião em que o Espírito fez uma proposta para mim. Se você parar de trabalhar, eu paro de te perturbar e perturbar a sua família. E como a gente não ia fazer isso, então ele continuaria perturbando. Eles querem fazer até um acordo, porque eles sabem que a gente tem paciência e a gente vai perseverando no bem. E o Chico Xavier, que é o exemplo maior para nós, é claro que com a paciência dele, ele continuava perseverando. Também pode ser um convite para as pessoas se melhorarem. Quando ela começa a ser muito perturbada pela espiritualidade inferior, daí ela vai procurar uma casa espírita, com certeza, para saber o que está acontecendo. Qual que vai ser o conselho para ela? Olha, você tem que fazer o evangelho no lar, você tem que mudar o seu modo de agir, de pensar, você tem que fazer boas leituras, você tem que assistir programas bons, que faça com que você produza coisas melhores. Então, é um convite para a pessoa melhorar. E nem sempre as que falam de virtude a possuem, porque às vezes a gente vê uma pessoa que fala tanto de virtude, mas elas não possuem. Como que a gente expulsa esses espíritos maus? Atraindo os bons espíritos, fazendo o maior bem possível. Os maus vão fugir. Bem e mal são sempre, então, estão sempre em luta, o bem e o mal, né? São incompatíveis. Se você faz o bem, o mal foge. Se você não faz o bem, o mal toma o seu lugar. Existe uma questão dessa no Livro dos Espíritos.
O que é o mal? É a ausência do bem. Quando você não faz o bem, o mal toma conta. Então, hoje nós ficamos por aqui, mas no próximo programa nós continuamos esse assunto que é muito vasto e muito importante para nós conhecermos essas manifestações espirituais. Obrigada pela atenção. Claudete Moura, para o divulgar.net.